Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Novamente aqui com vocês, apresentando o programa Fé Perfeita pela soberana graça de Deus. E é um privilégio muito grande poder falar de coração para coração sobre as grandes maravilhas de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre a sabedoria de Deus, sobre a misericórdia de Deus oferecida a cada um de nós. Este programa é apresentado pela TV Fé Perfeita e também por esta emissora amiga que abre as portas para que possamos entrar na sua casa, no seu estabelecimento e levar o Evangelho como ele é. Mas estamos lembrando aos nossos telespectadores que temos a TV Fé Perfeita pela internet 24 horas no ar, transmitindo cultos, transmitindo hinos, louvores, palestras, entrevistas e, sobretudo, programas de televisão também. www.feperfeita.org.br. Você pode acessar, inclusive, através do seu aparelho móvel, do seu celular e assim sucessivamente. Quero continuar com você o assunto do bloco do programa anterior, que foi São Mateus, capítulo 24. Era uma terça-feira à tarde, do dia 4 de abril do ano 30. Jesus vai com seus discípulos saindo do templo. Eles chamam a atenção de Cristo para aquela estrutura. Tinham muita fé na igreja, como as pessoas de hoje também o são. Tentam induzir Jesus a crer na igreja. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Naquela terça-feira, amigo, algo pesou a mente daqueles discípulos e quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, naquela terça-feira à noite de 4 de abril do ano 30, os discípulos vieram a ele e lhes fizeram 3 perguntas. Agora, não mais só a destruição do templo, mas também sobre a segunda vinda do Senhor e sobre o fim do mundo. Então Jesus, respondendo, disse no verso 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Nós vimos no nosso bloco passado, no nosso programa passado, que há muitas formas das pessoas serem enganadas. Primeiro, pelo modernismo. Segundo, pelos dogmas feitos pela igreja que desvirtuam o nome, no qual as pessoas seriam perseguidas e odiadas por crerem no nome de Jesus, se batizarem no nome de Jesus, se tornarem cidadãos do reino dos céus por causa do nome de Jesus, porque toda a família no céu e na terra toma este nome. Só são meus herdeiros aqueles que têm o meu nome. Se você não tem o nome de Jesus no seu batismo, você nunca herdará o reino dos céus. Talvez um banco de uma igreja já lhe satisfez, como os discípulos queriam induzir Jesus também a crer numa igreja. Nosso programa passado, nós vimos o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, que Jesus disse que também viria para o engano, e aí, tomando da classe mais baixa, falta sinceridade, honestidade,
E você entendeu que um profeta não vem para dar tapinha nas costas das pessoas e dizer que uma condição semelhante a esta que a nossa sociedade está vivendo está sob a bênção de Deus. Muito pelo contrário, o que a terra está sendo preparada é para o juízo. E as pessoas que convivem aqui, que estão com a consciência amansada pela religião, sofrerão as penalidades do juízo. Mas no último verso desta primeira etapa, que é o verso 14, Jesus disse que era necessário que o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, em todas as nações, para vir o fim. Preste atenção que o fim, antes que ele aconteça, há duas coisas que deverão acontecer antes do fim. E muitos estão interpretando mal estas escrituras, pensando que a volta de Jesus só dará quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Não, não é a volta, não é o sinal da volta, mas aqui já é sinal do fim. Ele diz, quando for pregado em todas as terras, então virá o fim. A verdade é, nós estamos aqui, eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a volta de Jesus. E como Jesus, aqui no Evangelho de São Mateus, disse que ninguém sabe dia, mês, ano ou hora, você também sabe que um médico consciente, ao receber uma mulher grávida em seu consultório, ele também não pode precisar o dia, a hora e o mês que a criança vai nascer. Ele tem uma data provável, será por volta disto. E a mulher carrega em si a expectativa de os sinais. Os sinais começam com dores, começa com rompimento de uma bolsa de água, depois de sangue, para que então venha a vida. Então, primeiro são os sinais. Aqui estamos olhando para três perguntas. Quando é que o templo vai cair? O templo cai com o general Tito no ano 71. Agora, prestem atenção que do ano 71 até que apareça sinal da vinda de Cristo, nós estamos hoje há quase 2000 anos deste acontecimento. Veja, o ano 71 para o ano 2013. Quantos anos se passaram? Mas será que nós estamos agora no ano 2013, vendo, depois do espaço de quase 2000 anos, vendo algum sinal? Eu não estou aqui fazendo e levando as pessoas a ter uma miragem e olhar, vamos ver se a gente imagina um sinal da vinda de Cristo. Não, eles são claros, eles são aparentes, as pessoas só não podem ver se não quiserem ver. Em primeiro lugar, para que a vinda de Cristo se efetuasse, eu quero dizer uma coisa aos senhores. Você vai ver que São Mateus 24, nós temos os 6 selos do Apocalipse. Mas a vinda de Cristo, que é o 7º selo, que está lá no livro do Apocalipse, ele está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 25, nós temos uma parábola. Jesus contou uma parábola dizendo assim, olha, 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Então, preste atenção que um dos sinais da volta de Cristo é que haveria um sintoma de loucura na terra que estaria sobre os habitantes da terra. Aí você para e fica analisando. Então, haverá um espírito de loucura. Só que as pessoas não percebem e nem perceberam que a terra foi batizada com espírito de loucura. Por exemplo, eu tenho 57 anos hoje. Na minha infância, se uma mulher tirasse a roupa e saísse com um short que elas estão usando hoje nas avenidas, elas eram presas e levadas para um manicômio porque ficou doida. Tirou a roupa no meio da rua. Hoje elas tiram assim.
pega a blusa na beira da praia, tira na frente dos homens e não há nenhuma incidência, não é? Está tudo tão normal de que não é loucura. Loucura hoje é uma mulher vestir-se honestamente. Uma família que uma moça perdia a virgindade, aquilo dava morte, briga, uma situação. Mas acontece que as pessoas perderam o senso e ficaram loucas e que hoje um próprio pai põe um namorado para dormir com a filha dentro da casa dele. Você vai vendo se isto são sinais de mente equilibradas e normais. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Você imagina que a sociedade, formada por pessoas de grau de intelectualidade, de capacidade de decisão, de entendimento das coisas, traria um homem que saiu do Nordeste na carroceria de um caminhão à presidência da República? Um homem sem uma formação? Não, mas, no entanto, nós tivemos isto. Você imagina que uma pessoa de mente normal traria uma senhora que foi guerrilheira, hein? Que participou de assaltos e coisas como se vê nos documentários, à presidência da República? Não. Primeiro, as pessoas estão perdendo a mente. Você não pode imaginar que um homem de mente normal vai dizer assim, eu sou homossexual. Não, ele ficou louco. Ou uma mulher escrever no peito, como nós vimos nas manifestações ali no Rio de Janeiro, vadia. Uma mulher dizer que ela é vadia. Você imagina que as pessoas estão completamente fora do seu senso normal. Então, um espírito de loucura caiu sobre o mundo e as pessoas estão agindo como pessoas insanas, no entanto, dizendo que são saudáveis, porque se você nunca acompanhou, eu já acompanhei casos de pessoas que entraram neste surto e que dizem que você é que está doido, você é que está louco, e você internando pessoas em hospital psiquiátrico, elas dizem que você, o médico, a família, está doido. Ela não, ela está normal, ela está no seu estado. Então, este é o estado da sociedade. Mas Jesus já havia profetizado, porque é loucura. É loucura as pessoas que não gostam de orar, é loucura um pastor fazer do evangelho um comércio, é loucura usar a plataforma para angariar fundos, sabendo que está levando as pessoas para o engano por não pregarem a verdade da Bíblia. Tudo isso são atos insanos. Como é loucura um pastor abrir a Bíblia e dizer que uma mulher pode cortar o cabelo, que uma mulher pode ser pastora. Isso tudo é loucura. São atos de pessoas que estão completamente desequilibradas. E Jesus disse assim, que haviam 5 prudentes e 5 loucas. E as pessoas não podem entender que a humanidade viverá um estado de loucura e a mente das pessoas estão sendo preparadas para isto sem que elas entendam. Com pequenos pontos aqui e outros acolá, eles estão completamente loucos. Esta é a condição atual do mundo, porque nós estamos vendo que isto também é sinal da volta de Cristo. Mas o evangelho do capítulo São Mateus 24, antes, veja, desde a destruição do templo até que apareça sinal na vinda de Cristo, ele diz aqui em São Mateus capítulo 24, dia e hora ninguém sabe, verso 36 de São Mateus 24. Mas ele diz e dá um sinal, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então eu já mostrei aqui no programa que o crescimento demográfico é sinal dos dias de Noé. É só você ler a Bíblia. Gênesis capítulo 6. Aumentou-se o número de pessoas na terra, nasceram filhos. Você vai ver, há mais mulheres do que homens na terra. Dias de Noé, dias de incredulidade, onde havia multidões de pessoas com ideias diferentes e aparece um homem dizendo,
a única maneira de escapar do juízo é se você entrar na minha arca. Isto é um absurdo, isto é um prepotente, isto é um arrogante, isto é uma pessoa que quer ser dono da verdade. Esta é a Bíblia. Só há uma maneira para que a humanidade escape do juízo que está por vir. E este é, se você entrar e tiver coragem de se submeter aos ensinamentos do velho, abençoado, escrito sagrado, chamado Bíblia Sagrada. Não é carregá-la debaixo do braço, é viver os seus ensinamentos. Então, dias semelhantes aos dias de Noé, em que as pessoas não se casavam. Então, aí o que nós estamos vendo, essa prostituição oficializada, desde as nossas garotas nas escolas. Você vê que as autoridades são assim. Elas colocaram os meninos que estavam desnutridos no norte e no nordeste do país para manter-se nas escolas e deu a eles bolsas de escola. Então, ali o pai pode comprar o cuscuz e a batata e o arroz e o básico para aquela criança para criar uma carnezinha, para depois o próprio presidente mandar para lá os preservativos para eles fazerem sexo. E agora, como o sexo dá muito problema, então vamos mandar agora a vacina do HPV para evitar que eles contraiam doenças. Quer dizer, a transformação e o espírito de loucura é tão grande que, ao invés de conter a prostituição e conter os atos abomináveis do sexo antes do casamento, porque isso é contrário à natureza de Deus e aos bons sensos. A verdade, você está vendo aí, a sociedade cheia de meninas que não tem o menor princípio para poder passar para um filho, e aí então engravidando. Então você para ver que as autoridades entraram no estado de loucura também de fazer tais atos. E aqui são sinais que Jesus disse que foi nos dias de Noé. Entravam e tomavam para si mulheres. É o que nós estamos vendo, ninguém nem casa. E os que casam, a Bíblia diz, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, casavam, divorciavam e casavam novamente. Esta é a rotina e a Bíblia se cumprindo diante dos nossos olhos e as pessoas com os olhos vedados, cegos, não podem ver que a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus disse, então, que assim como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Não é de se admirar que, na verdade, aqui ele segue dizendo que o arrebatamento é uma coisa universal, dois estando no campo, um será tomado, o outro será deixado, dois estando na cama, um será tomado, o outro será deixado, quer dizer, enquanto uns estão no lado de cada terra dormindo, outros estão trabalhando. O arrebatamento é uma coisa que acontece universalmente em todas as nações e serão pouquíssimas as pessoas que entrarão, porque Jesus enfaticamente diz, assim como foi nos dias de Noé. Primeira coisa, quantas pessoas se salvaram nos dias de Noé? Imagine você, será uma multidão de pessoas que serão arrebatadas. Não. Assim como foi nos dias de Noé. Eu pergunto, eu já ouvi pessoas que dizem que tiveram arrebatamentos, que todas as crianças desaparecerão das maternidades. Foi assim nos dias de Noé? Ou as crianças morreram afogadas pelo dilúvio? E os pais também, por não aceitarem a providência de Deus. Como é que foi nos dias de Noé? Assim como foi nos dias de Noé. Não são todas as crianças que serão arrebatadas, não são as pessoas que estão nas igrejas que serão arrebatadas. Pode sorrir, pode zombar, pode criticar, porque a Arca de Noé era um centro de críticas. As pessoas que olhavam a arca iam lá para dar uma boa gargalhada e dizer, escuta, você acredita que eu devo entrar num negócio desse aí? O negócio era assim, ó, só tinha uma porta, só tinha uma janela. A janela estava na parte de cima, olhando para cima. Nem nas laterais era. Você acha que eu vou entrar aí para morrer sufocado?
Essa é a expressão. Você acha, pastor, que eu vou viver o que a Bíblia diz e ser sufocado pela sociedade? Olha, você viva como quiser. Você faça o que você quiser. Você é um cidadão brasileiro, você é livre, você tem livre arbítrio, você tem direito de escolha. Você pode viver agora. Eu estou dizendo para você que a hora da brincadeira está terminando. Chegou a hora de parar de brincar de religião. Chegou a hora de parar de brincar, fazer de conta que não está vendo que as coisas estão feias, que o mundo está sem controle e que se a coisa não está pior é por uma só palavra das Escrituras. É porque Deus ainda está barrando a manifestação do espírito do erro por causa do seu povo na terra, esperando ver o último eleito entrar. Aquele que não será enganado, porque, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, com lábias, com cânticos, com corais, com sermões bonitos, com participação em uma igreja ou num ato social, ou mesmo embalado pelas belezas da orgia, do sexo e das tantas coisas que o mundo apresenta. Quero dizer a você a verdade deste assunto. Chegou a hora de olharmos com sinceridade e com verdade. Se você quer Deus, quer uma vida equilibrada, sabe que a sociedade entrou num beco sem saída, em que as autoridades não conseguem mais dominar e nem refrear nem drogas, nem a violência, sabe? E que não conseguem cumprir com suas promessas de melhoria na educação, nem na habitação, nem na saúde, porque, na verdade, tudo que a política está tentando mostrar para as pessoas é o que Deus prometeu. O que Deus prometeu? Uma terra civilizada. Essa é a promessa da Bíblia. Uma terra onde as pessoas terão habitação, vou preparar lugar. Onde nunca haverá um problema de saúde, de envelhecimento, de empobrecimento, de injustiça social. Esta é a terra que eu prego com consciência. Eu não sou político, sou apolítico, mas estou aqui dizendo a vocês que a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos e não adianta as autoridades tentar acabar com a violência, porque, na verdade, só há um lugar que não haverá nenhum crime, nenhuma violência. Chama-se, não é a Jerusalém que está ali na Palestina, não. Chama-se Nova Jerusalém, onde novos céus e nova terra haverão, em que habita a justiça. Aí eu acredito que as coisas vão acontecer. Mas isto é uma sequência de fatos. Nós vamos ver que muita gente com a Bíblia na mão, e eu até acredito que haverá uma grande decepção. Haverá uma decepção, não é para a prostituta, não é para o ladrão que está lá no presídio, cometeu um delito, um crime, não é para o assassino, para o fascínora, não, mas é para aquele que, se dizendo cristão, religioso, que vai à igreja, que dá seus dízimos, que dá suas ofertas, não é? Daqueles que participam ativamente de um programa de evangelização. Meu amigo, já imaginou se Cristo vier e você for deixado para trás? E eu quero dizer para você, Jesus não vai levar aqueles que não se prepararam para este ato. Você sabe, eu não preciso brigar com ninguém. Você sabe na sua consciência que as igrejas e os sermões e os pastores não estão preocupados em preparar ninguém para este ato. O que se ouve é prosperidade, é bênção, é dinheiro, é interesse financeiro. Isso é o que você ouve. Mas será que conserto de vida, acerto com Deus, estar pronto para cruzar o rio, a qualquer momento Cristo pode voltar? Quem é o louco que pode me afirmar que Cristo não venha neste amanhecer? Eu não sei o dia nem a hora. E se você ouvir algum pastor dizer, não, ainda está longe, porque ele é doido. Ele também foi tomado de um espírito de loucura. Nós precisamos de olhar é que a visão da Bíblia e o que os discípulos sempre esperaram foi que o Senhor voltasse. Aqui estamos
há mais de 2000 anos e eles perguntando qual é o sinal de tua vinda. E ele vem e diz, sinal da minha vinda será como os dias de Noé, sinal da minha vinda é que pouca gente vai crer, como foi nos dias de Noé, apenas 8 entraram. Sinal da minha vinda é que você vai ver que as mulheres serão fáceis. Sinal da minha vinda é que haverá homossexualismo. Sinal da minha vinda é que as pessoas serão loucas. Elas estão loucas e não sabem. Este é sinal da vinda de Cristo. E talvez você não esteja preparado para a vinda, porque os sinais já estão aí, só não vê quem não quer ver. Mas eu tenho o tempo acabado. E quem sabe no próximo programa nós vamos voltar falando sobre os sinais da vinda de Cristo e propriamente sobre a sua vinda. E eu espero que a vinda de Cristo não venha a você e te pegue de surpresa e você seja deixado para fora e você seja, de alguma maneira, sofra uma decepção muito grande, porque, como eu disse agora há pouco, a decepção não será para o fascínio, para o ladrão, para a prostituta, para o bêbado, para o assassino, mas será para aquele que, estando dentro da igreja, não se preparou para este momento. Não sei se você está pronto. Sei que eu estou te convidando. Deus me colocou aqui para dizer ao povo, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos orar? Pai, eu termino estas meditação, estas palavras, chamando o povo para aprontar a vida para a tua vida. Com relação à nossa vida aqui, sê misericordioso conosco e nos ajude em mais um dia. No nome de Jesus.